Bem, a linguagem lambda é uma linguagem muito simples, só tem três coisas. Primeiro, ela tem variáveis. Então, se a gente tem um conjunto de variáveis, né? Um conjunto enumerável de variáveis, a gente define a linguagem lambda como o menor conjunto que satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, toda variável ele é chamado de um termo da linguagem, ou seja, ele é um lambda termo. Se eu tenho que um termo pertence à minha linguagem e x é uma variável, eu posso ter a nossa noção de lambda abstração. O que é? É eu chamar lambda x ponto m. Ou seja, toda vida que eu tenho um termo definido e tenho uma variável, eu faço, né, eu defino uma lambda abstração. E tenho também uma lambda aplicação, que é, a partir dos dois termos mn, eu construo um novo termo, que é a aplicação em m de n. Ou seja, eu aplico n em m. A isso a gente chama de lambda aplicação. Então, a linguagem lambda, ela só tem essas três coisas: as variáveis, as lambdas abstrações e as lambdas aplicações. Então, a nossa linguagem, que a gente vai usar para definir tudo o que a gente pode fazer em computação, é definida só com essas três coisas bem simples. Um conjunto de variáveis, ou seja, as variáveis são lambda termos, uma lambda abstração, ou seja, se eu tenho um termo e uma variável, eu faço uma lambda abstração, representando como se fosse uma função, ou eu faço uma lambda aplicação. Se eu tenho dois termos mn, eu digo que eu estou aplicando em mn, ou seja, isso seria uma lambda aplicação. Tá? E qualquer elemento desse conjunto é chamado de lambda termo. Alguns exemplos, né? Primeiro, x, como é uma variável, a gente diz que o x é um lambda termo. Ora, se x é um lambda termo e x é uma variável, então lambda x ponto x também é um termo. Ora, se lambda x ponto x é um termo e y é uma variável, portanto, y é um lambda termo, então lambda x ponto x aplicado a y, ou seja, uma lambda aplicação, também é um termo da minha linguagem, portanto, é um lambda termo. Né? Se eu tenho, posso ter várias funções lambda, por exemplo, lambda t ponto lambda f ponto t seria um outro lambda termo. Né? Um outro exemplo. Mais um exemplo. Lambda t ponto lambda f ponto f seria um outro exemplo de lambda termo. Lambda s ponto lambda x ponto x também é um outro termo. Né? Porque isso aqui é um termo e o lambda s aplicado a um termo é um termo. Tá? E por aí em diante. Então, assim, a gente tem várias noções, né? Se S é uma variável, S aplicada a X seria um termo, S aplicada a SSX seria outro lambda termo, né? Uma lambda aplicação. Depois eu poderia fazer uma lambda abstração em X, poderia fazer outra lambda abstração com S e por aí em diante. Tá? Então, esses são exemplos, né, de expressões que pertencem à linguagem lambda, ou seja, lambda termos.